No programa de hoje, vamos conhecer a obra e a carreira do artista plástico Sebastião de Souza, direto de Montijo, Portugal. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com a segunda temporada do programa Reis das Artes e hoje eu trago, além de um amigo especial, que eu já conheço desde o Rio de Janeiro, um artista muito espetacular. Vocês vão ver depois as obras incríveis que ele faz. Estamos aqui com, eu conheço como Tião. Tudo bom, Tião? Olá, oi, tudo bem, cara? Então, Sebastião de Souza. Sebastião de Souza, como eu já assinei muitos quadros, alguns eu não assino na frente, mas escrevo atrás, Sebastião de Souza. Certo. Já tive catálogo, exposições por aí afora, sempre com esse nome. Então, essa vai continuar, Sebastião de Souza, não tem por que mudar, né? É bem engraçado, né, que a gente tem vários amigos em comum e sempre é o Tião. Lógico que eu sabia que seu nome era Sebastião, mas não sabia que alguns quadros teus eu vi assinado como Tião, né, que é início da carreira, né? Você mostrou alguns até. Mas você utiliza Sebastião de Souza e dessa vez você assinou aqui nessa exposição que você fez com a Ana Durães, Sebastião Anacleto. Sebastião Anacleto, que é como se fosse toda a minha família. Meus irmãos são todos João, José, Antônio, Francisco, Anacleto. Eu não conseguiria exceção. Mas Conta um mas pouco. eu tenho vários nomes, entendeu? Sim, conta um pouco da sua carreira. Você é de qual parte do Brasil? Eu sou nordestino, da Paraíba, do Alto Sertão da Paraíba. E morou sempre lá? Não? Já morou no Rio de Janeiro, São Paulo? Não, já passei por essas capitais, morei no Rio Morou no Rio. mesmo. Passei um tempo em Brasília, uns 9 meses. Passei um ano na Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira. Eu saí muito novo de lá, né? Sabe aquela ânsia, quando jovem, sobretudo nesse contexto de interior do Nordeste, polígono da seca, tem aquelas místicas todas do sofrimento da gente sofredora. Sim. Então o adolescente começa deseja, anseia por completar a maioridade e ter uns documentos e sair autonomamente para onde quiser. Certo. Eu sentia isso. E qual foi o primeiro lugar quando você saiu do seu local de origem? Foi Rio de Janeiro? Não, foi para o Amazonas. Sério? Foi. Mas isso era uma vontade ou uma oportunidade? Não, sério. A oportunidade a gente faz, né? Eu lutei por isso. Tinha um primo que já tinha estado lá. E quando ele voltou, ficou um ano, quis voltar de novo, disse, eu vou contigo. Foi assim. Entendi. E foi muito. E o Rio de Janeiro apareceu para você em que O Rio vem já com uma coisa mais organizada, porque eu fiquei esse ano no Amazonas, voltei para a minha cidade, estudei, porque eu parei no colégio para poder me aventurar pelo norte, pela selva. Nossa. Foi assim. Aí, 76, no final do ano, não, melhor, eu estava em Brasília, né? No final do ano eu vim embora, saí de Brasília e fui dar uma volta, fui ao Paraná e tal, conhecer um pouco mais, visitar cidades e até procurar emprego. Era o caso quando na construção da barragem, certo, né, de Itaipu, estava em efervescência aqui. Aí eu não senti nada ambiente para mim, eu disse, eu vou para o Rio de Janeiro, ver o escrete brasileiro jogar e depois fiquei lá. Fiquei, graças a Deus, eu trabalhava, estudava, eu estudei no Rio, me formei lá, trabalhei inclusive com a profissão que eu aprendi, né, e fazendo estágio, estudando mesmo, que é direito, eu venho dessa área. Foi o período que eu vivi no Rio, 14 anos. 14. E já era anos 80 ou ainda era final dos anos 70 isso? Pô, a saída? Quando você chegou. Eu cheguei no Rio de Janeiro no finalzinho de 76.
Passei o Réveillon lá, o Natal, o Réveillon. Então, depois dessa volta mais ali pelo Paraná e mesmo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, eu fui até Corumbá, esse tipo de coisa. Que era uma aventura, né? Falar em Corumbá, pegar um trem, passar pelo Pantanal. Isso. Aí, final dos anos 70, né? Aliás, de 76, eu vim pro Rio e fiquei lá. Aí o Rio te pegou? Me pegou. O Rio me pegou também. Que cidade maravilhosa, né? É incrível. A atmosfera e tal. Eu sei que as coisas mudaram muito, mas quando eu cheguei lá, eu vi presencialmente, assim, em várias ocasiões, da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre a Xavier da Silveira e a Miguel Lemos, era a forma de você ir descobrindo, né? As senhoras com joias passeando, assim, fazendo compras. E senhoras e senhores, todo mundo, gente tranquila. Não existia celular, né? De cobiça, mas era outra onda. Mas mesmo antes do celular, a coisa já não era assim. Mudou. Mudou muito, né? Infelizmente, né? A gente foi para esse caminho. Me conta uma coisa, em que momento que entrou a arte plástica na sua vida? Olha, que entrou assim para valer, claro, foi a partir do momento em que eu tive contato direto com essa artes plásticas. Conheci alguém de quem me tornei amigo e até auxiliar Pedro Leitão, que é um nome assim para mim, um mestre, sabe? Sim. Não só da arte, mas também da vida arte, maneira de viver. Ele fazia muitas coisas, decoração, e eu auxiliava. Legal. E aí comecei a tomar gosto de assistir, muitas horas eu ficava só observando, quando isso era possível, porque atrapalha, né? Ele era intimista, gostava de pintar. Gostava que tivesse gente, sobretudo o modelo, que ele fazia retrato. Sim. Bom, mas já estou fazendo um parêntese. Então entra por aí, mas eu não acreditava que eu fosse seguir propriamente, não, entendeu? Que eu fosse, isso é realmente muito bacana, me dá um prazer enorme, mas eu não pensava, porque eu estava fazendo direito. Sim. E me formei e fui trabalhar como, sabe, pastinha na mão, paletó e gravata. Pelo centro do Rio a 40 graus. Nossa. É assim, não tinha jeito. Ou ia para Magé, que é outra viagem, né? Sim. Onde comecei num escritório com um grande amigo, que é meu irmão, Antônio Laerte. Então você chegou a finalizar direito, trabalhou um pouco. Sim. Em que momento que houve uma virada na sua vida que eu vou largar o direito, ou você nunca largou o direito e só viveu de arte? Ou você chegou a conciliar, ou chegou um momento que você parou com o direito e falou, vou só ser artista plástico? É interessante, amigo, porque tem 3 episódios, 2 ou 3 episódios nesse processo de selecionar, de fazer a escolha, a melhor que considerar, sabe? Primeiro, o direito era uma carreira promissora, porque até para concurso público poderia ser um encaminhamento muito mais seguro, né? Garantido. E com arte, eu estava fazendo o curso, aí teve nesse primeiro momento, do episódio, que aconteceu assim, que me fez dar o clique, que me deu o clique. Sim. Eu estava no meio do curso de Direito. Eu recebi um amigo português que estava de férias, e aí era praia de março, começando, sabe, no período, na escola. Aí eu, fim de semana, disse, vamos à praia, vou andar por aí, ver alguma coisa. Fomos à praia, para pegar sol mesmo, mas tinha ressaca, porque era março. E eu, na foita, entrei na água para pegar jacaré e quebrei a perna na praia. Quebrou a perna? Fui bater no hospital e quando voltei tive que cancelar o curso. Mas quando eu saí dessa cama, que fiquei 2 meses, período de gesso, não sei, tudo estava pintado, um pouco como aquela sua amiga que pinta até os armários da cozinha, pinta a sua cara. Eu tinha feito isso na minha cama, os lençóis todos eram pintados. Aí tinha cartões também que eu pedi, material, que eu tinha um irmão que me dava uma coisa, essa tudo. Sim. Que morava lá. A
partir daí então... Foi, aí eu voltei, o curso, acabei, Aham. e eu sentia um certo desconforto, porque lidar com leis não tem nada a ver com isso, né? Aí era meio que uma contradição para minha sensibilidade, eu sentia aquela coisa fria, prática, e comecei a descender daquela atividade, sair do contexto, não queria mais. Aí fiz uma experiência em Londres, passei 4 meses numa escola de arte, a Ridley School of Fine Art, que é um monumento, mas aquilo bem tradicional, na beira do Thames, não sei o que, bonito, construção vitoriana, aquela coisa maravilhosa de ver. Mas foi uma experiência, né? Ateliê aberto. Certo. Então, fui, tá vendo como já cheguei mais perto? Sim, muito. Quando volto para o Brasil, aí foi a experiência como advogado. Aham. Passado o período não muito longo, aí um ano e pouco, eu vi que não dava mais. Aí comentava com um amigo meu, disse, eu vou largar isso e tal. E depois tinha outra coisa que me atraía muito para Portugal, que era o Pedro. Eu trabalhava com ele já há anos. Eu o conheci em 77, isso é de 78, 88, 10, 11 anos. Certo. Então, o Pedro disse assim, larga isso, vem aqui, a gente se organiza e trabalha e... Mas aí quando você veio para cá, para Portugal, foi Eu fui para Coimbra. Tá, mas foi para auxiliar ou não? Aí você já tinha Não, eu ainda vinha com a ideia de apenas estar em Portugal, mudado. Certo. Como muita gente fez logo na sequência, Aham. eu talvez tenha sido, não vou dizer pioneiro, que eu acho que sim. foi um dos primeiros que disse assim, Sim. eu vou para Portugal. Eu tenho um ambiente, porque eu já vim aqui, conheci o Pedro e várias outras pessoas, tenho muitos filhos mesmo, né? Bons amigos em Portugal, já há muito tempo. Gente que estava lá nessa altura, no Rio de Janeiro, amigos comuns, né? Sim, temos bastante. Então foi bem assim, natural, fácil de optar por isso. Eu vou para Portugal, vou para Coimbra. Certo. Mandei o currículo todo, aceito incondicionalmente, por isso mesmo eu relaxei. Não vim logo no tempo devido para fazer a escolha de tese, você tem que escolher um tema, que tem uma folha. E são 8 candidatos, por exemplo. Aquele tema que ninguém quer vai sobrar para você se você não chegou a tempo. Foi o que aconteceu comigo. Sério? E aí? E aí eu fiz no primeiro ano, e fiquei lá numa pensão e tudo mais, mas depois me mudei para Lisboa. Eu ia e vinha 2 vezes por semana, tipo segunda, terça, às vezes um terceiro dia. Aí passei o primeiro ano, o ano escolar. Depois tinha a preparação de tese com um orientador e tudo mais. Que eu assisti a 2 aulas e resolvi me inscrever numa escola de arte em Lisboa. Aí foi aí que eu assumo. Foi aí que eu fechei questão, né? Sim. É isso que eu quero fazer. Vou aprender mais, saber, eu já tinha tido essa experiência em Londres, mas eu quero é conviver no ambiente com mais à vontade, com o tempo. Fiquei 3 anos lá. E foi excelente para mim. Acho que foi a coisa certa. Aí pronto, eu comecei a fazer assim, mas você falou há pouco, não sei se posso falar isso. Pode? Que com relação ao nome, Sim. que você viu escrito, assinado Tião, é coisa bastante anterior a isso. Isso ali está Tião 81. Isso. Isso. E essa vinda para aqui, para Lisboa, para estudar, para me inscrever num curso de arte, que é o ARCO, já foi 89. Tá? Então tinha coisas, mas aquele deve ser o único que eu assinei, porque outras muitos eu não guardei, eu nem assinei, perdei para alguém que depois também perdeu, que teve isso. Certo. Então assim, sabe aquele quadro que você me pintou numa vez, não sei aonde? Rapaz, procuro, nunca encontrei mais. Eles desaparecem. Sim, legal. Quer dizer, legal não é triste, que é legal ter todos, né? Para você ter uma história, né? Pelo menos imagem, hoje você consegue, né? Sim, hoje em dia sim. Agora me diz uma coisa, entre Pedro Leitão, que você auxiliou, que tinha um determinado... Depois até eu vou mostrar alguns trabalhos do Pedro Leitão, só para deixar claro, né? Ele era mais retratista, certo? Ele dedicou
enquanto pintor, ele virou um retratista, mas ele tem, com alguma, sei lá, com algum espaçamento, mas tem uma produção livre de arte. Sim, de pintura. eu também vi alguma coisa aqui, tem. alguns. Agora me conta uma coisa, entre você como trabalhando com ele, você indo para a escola de Londres e você vindo para cá fazer arco, qual foi a trajetória da sua carreira? Você, tipo assim, no início você se inspirava no trabalho do Pedro Leitão ou nada a ver? Você já procurou um caminho seu próprio? Como é que você se coloca nessa trajetória sua na parte de realmente da sua arte, para chegar onde chegou? Sim. E depois a gente vai mostrar alguns quadros. Tá. Esse, por exemplo, aqui é dele, que é espetacular, e muitos outros que a gente vai mostrar para vocês. Mas conta para mim assim, entre Pedro Leitão, Londres e Arco aqui em Lisboa, como é que seguiu a tua trajetória até você chegar onde você chegou? Olha, eu diria que uma das coisas que me ajudou, clarificou bastante para mim que eu podia ter um estilo próprio e tal, e não ter... Tudo bem que história da arte está aí para isso, né? Você dispõe de tudo que já aconteceu e os vultos máximos, né, dessa arte. E alguma coisa te inspira, né? Isso. Aí o Pedro, que era a figura mais próxima, que eu assistia pintando e tudo mais, não era uma referência que me servisse apenas o estímulo, eu tirava isso. E alguma coisa, evidentemente, até inconscientemente, eu posso passar para cá. Ele tinha muita coisa das linhas assim, né, entrecortadas, meio que confundindo com espelho quebrado, com papel amassado muitas vezes, que era uma técnica bacana, bonita. E ele tem, inclusive, escultura nesse modelo, que provém, eu aliás, não posso dizer isso, mas que me remete muito ao cubismo. Sim. Já o cubismo enquanto mais tridimensional. Sim, sim. Ele tinha uma lareira em casa, cuja boca é em pedra, um mármore especial preto, que eu nunca vi aqui, nunca tinha visto. E era todo em blocos, em cubos, cara, o desenho dele. E tem coisas assim, mas respondendo melhor, diretamente. Eu admiro muitos, sabe? Eu sei que é um mundo de vencedores, de grandes mesmo. Então, eu sou muito humilde assim, eu faço meio artesanal, sabe? Porque não consigo não fazer. Eu vou para ali, é uma função, e eu gosto disso. Isso é para onde eu transfiro ou projeto os meus fantasmas, na verdade. Certo. Aí me optei por essa forma de fazer, meio que já chamei de despintura. Teve um tempo que era despintura, porque eu pintava e depois despintava mesmo. Deixava só o que eu achava que fazia. Você ficava os vestígios do que estava e ia renovando. Interessante. Legal. Mas é assim. Você já chegou na sua carreira, eu já fiz muito isso, de começar uma pintura e depois passar um branco e ter que recomeçar tudo ou não? Você vai... Não, eu tento aproveitar sempre o que está ali, mas tem vez que isso não funciona, né? Aí vira uma grande confusão e você fica infeliz e essa desilusão leva... Eu queimo os quadros. Aquela tela não serve mais. Porque ela é imprestável. Porque, né? Sei. Tem que decidir. Entendi. Uma outra coisa, em média, quanto tempo você demora para pintar um quadro? Tem quadros que demora meses, anos? Tem. E tem quadros que podem demorar uma tarde. Depende. A gente diz assim, a mão, né? Você, posso dizer assim, Will, você está com bambu, você está fazendo legal. Sim. Está firme. E quando é você mesmo a fazer esse julgamento, essa avaliação, você começa a frear muito, né? Certo. Então demora mais, é um processo mais amadurecido. Você pensa em tudo. Eu penso assim, tudo sobre a arte, sobre o ato de pintar uma tela, como pintar uma parede. Porque em muitos momentos é mesmo comparado, e sobretudo no meu caso, especialmente no meu caso,
porque eu uso o aparelho como um anteparo, não tem a tela montada aqui. Ah, A tela só vem pelo chassi depois de pronta. Ah, entendi, eu vi algumas coisas. Ela está encostada na parede, eu posso grafar com força. Eu uso bastão de óleo, por vezes, e espátula, às vezes, para raspar mesmo, tirar a parte que é mais matérica. E você costuma pintar em acrílico ou geralmente é óleo? Só óleo. Olha, legal. Sempre. Hoje em dia, né, poucos artistas utilizam óleo, né, pela dificuldade, para secar, pela toxicidade e tudo mais, né? Tudo isso. Bacana. Você sabe que Duchamp, que é do Red Made, vocês achavam que é um disparate o sujeito ficar pintando tela, né? Ele dizia assim, vai acabar com isso, já tá tudo feito, olha aqui. Aí o urinol. Pegou o urinol, aí pronto, aí ele dizia assim, e também outro grande benefício, vamos correr muito menos riscos de ter um avião carregado com terebentina, que é altamente inflamável, e mesmo para quem usa, não é agradável, não é bom. E, no entanto, eu sou viciado em terebentina. Eu sinto o cheiro e fico logo com vontade de fazer alguma coisa ali, de mexer nela. Sei, é mesmo, É um tipo de produto que me dá dor de cabeça. Ainda bem que eu pinto com acrílica, porque eu não preciso ter. Mas quando eu fiz parpilagem, eu lembro que eu tinha uma aluna, quer dizer, eu era aluno também, mas tinha uma aluna ao lado que ela usava muito no solvente, terebentina, tudo, e eu saía do parpilagem com dor de cabeça. Aí eu comecei a me colocar um pouquinho mais longe dela, né, e tudo bem. Mas eu dou maior valor para quem utiliza essas, né, óleo, claro. Enfim, né, pintura óleo e tudo mais, que é muito mais difícil, muito mais técnico, né? A propósito, posso fazer uma pergunta? Não, entrevistado aqui é você. Não, mas eu adoraria saber, já que tem a oportunidade, porque eu não conheço bem o seu trabalho, senão assim visto em vídeos ou fotografias na casa de amigos, certo. No Rio de Janeiro, por exemplo, em Aguinaldo e outras situações mais. Certo, pergunte. Então, eu vi mais coisas suas e adorei as suas colagens e também as pinturas e fiquei tive umas palpitações assim, um palpite que você fala inclusive textualmente que é o belo que te atrai. Ah, sim. E outra coisa é que... Eu até brinquei, né, com o Belo, cantor, você sabe quem é o cantor Belo? Você apresentou ele, sei. Eu falei que eu trabalhei com o Belo. É pagode, né? É funk. Pagode. Aí eu brinquei falando, não esse Belo. Belo. Aí depois, mais adiante, você também destaca um valor que é primordial, né, em arte, de modo geral, que é a estética. Então eu fiquei pensando assim, que a estética é fina, a tua estética é fina. Do bem acabado, da boa apresentação, sabe? Sim. Dentro da finesse. Sim. E o meu trabalho é exatamente o contrário. Você acha que esse contraste, o contrário porque é mal acabado. Mas é belo. É belo. Pois, é isso aí. É espetacular. As cores, as combinações, é uma coisa impressionante o seu trabalho. Eu conhecia pouco o seu trabalho, né? Porque na verdade a gente se conhece há muitos anos, né? Lá do Rio de Janeiro, através de amigos, mas eu meio que tinha perdido o contato contigo e para mim você estava até morando no Rio, eu pensei que você morasse no Rio de Janeiro por não te encontrar aqui em Lisboa, né? Na casa, enfim, de amigos em comum, até que a Ana Duran estava fazendo, né, aqui contigo residência. Estava fazendo a residência aqui contigo e eu vim fazer a matéria com ela, mas eu já fiquei sabendo que era aqui. Exato. Porque eu tinha visto fotografias do local, falei, nossa, tudo é espetacular, né? A galeria que você montou aqui e tudo. Aí eu pensei assim, nosso lugar, porque a Bebel da Brisa, da Galeria Brisa, com Daniel Matar, que me falou dela, a Ana Duran está aqui fazendo uma residência num ateliê espetacular, lá do outro lado do Rio. Aí eu pensei assim, né, tá, espetacular, né? Pensando, porra, aí na hora que eu vi as fotos do local, eu falei, que é isso, gente? Uma galeria em Nova York,
em Londres, em qualquer lugar do mundo, né? Espetacular. Você está de parabéns com esse espaço. Obrigado, rapaz. Não é fácil. E depois, assim, meio que que está sem atividade, né? Ele meio inoperante, né? Todo esse espaço, mas assim, sem dinâmica de produção e de troca de tal. Sem isso, durante 7 anos. Eu iniciei com essa ideia e tal, aí foi um plano piloto, a gente chama, não é um plano piloto, é uma experiência piloto. Eu vou fazer uma tentativa como residência de arte. Certo. Aí tive o primeiro período uma pessoa só e tal, e vi que logo de cara que isso não ia funcionar porque demanda uma produção, uma organização, tem toda uma logística de chegada das pessoas irem e virem e tal. E eu não teria condição de fazer isso. Entendi. Por sorte, aí entrou a pandemia, né? Todo esse período lockdown aqui, pra mim foi a salvação. Passando, mas é muita coisa para cuidar, casa, jardim, um terreno do lado que tem mato, tá? Gato que eu tinha, desapareceram. Sério? É meio selvagem, chega muito gato selvagem aqui, esses que não tem dono e tal. Certo. Aí eu vou convivendo assim com os bichinhos, os pássaros tem muito, e plantas, mas não há serviço e eu tenho que regar planta, eu tenho que arrancar o mato, eu tenho que cuidar da piscina, que é muito bom agora nesse verão, o que a gente vai fazer, dar um mergulho. Sim. Não quando tiver 36 graus, que vai chegar. Daqui a pouco. Exatamente. Então veio Ana, por coincidência, a Ana tinha estado aqui 2 anos antes. E nós temos um amigo comum, Chico César, ela é apaixonada por Chico, e eu também, todo mundo é, né? Chico César, eu conheço pouco, para falar a verdade. Conheço. Mas sei que ele é espetacular, né? Tanto é que é super conhecido, um cantor super renomado. E depois... E esse é o amigo de vocês em comum que fez a ponte aí para Sim, amizade? foi uma amiga, na verdade, que vive aqui e a gente tinha frequentemente encontros, ela vinha pra cá, íamos pro Teatro Lisboa e tal, mas ela teve no Brasil recentemente, ficou um longo período, acho que está aqui de volta já, mas veio na exposição, Rosi Fé. Foi que Rosi disse assim, olha, você devia conhecer Ana Durans e Márcia Prates, 2 amigas minhas que estão aqui. Ana é pintora e tal, e ela deve ter falado que eu era, tinha esse espaço, que era amigo do Chico César, e Ana, quando ouviu falar de Chico César, quis logo vir. Porque ela é assim, ela me disse que foi apaixonada por ele. Gravemente apaixonada. Então, lindo. O resultado veio e gostou, a gente se divertiu e nos entendemos, e ela disse, quero vir fazer. Aí eu disse, vem. Quanto é que você cobra para eu estar aqui? Todas as conveniências, instalada, tá? Trazia até amiga, fosse. Mas de vez em quando indo para Lisboa, porque ela mora em Lisboa também, tem casa lá. Certo. Aí eu disse, não, Ana, vem, a gente vai trabalhar. E ela levou 2 anos, eu aguentei 2 anos. Nossa. Esperando. Aí de repente ela estava pronta. 2 anos esperando. Esperando. Achei que era 2 anos de residência. Não. A residência durou quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Entre começarem e fazer a exposição. Fazer e fechar. Bacana. Aí, só para concluir essa coisa com a Ana, ela estava vindo de uma exposição fora, acho que na Grécia. Foi apenas. Foi, né? Sim, ela falou. Exato. Isso aí, vamos começar, vamos. Passou o carnaval, então quarta-feira de cinza, eu até brinquei com ela, assim, só você vai me tirar das cinzas, porque eu andava no fundo do bolso. Sério? Assim, não fazendo nada, não tendo coragem, tá entendendo? Iniciativa nenhuma, eu queria, sabe, ficar na rede. Nossa. Se era verão ou sei lá, pra festa de Montijo, que agora nesse mês tem muita, né? Vai rolar na festa. Enfim, eu não estava nada virado para isso. Eu estava conscientemente, eu ia para o ateliê e não conseguia fazer nada. Trabalhava 10 minutos e saía. Aí começamos, ela pegou o ateliê que foi desenvolvendo e eu fui fazendo timidamente. Eu faço nesse esquema, bem privado. Eu sou o primeiro espectador dessa cena
E só abro a porta para que alguém veja se eu tiver seguro de que eu não vou, sabe, passar vergonha. Não, Tá não vai entendendo? passar vergonha você não pode. Mas às vezes ocorre isso, Sim, senhora. a gente fica meio inseguro, né? Sim, Uma coisa nossa mesmo. exatamente. As ilusões só Sim. valem a pena se forem muito grandes. Mas Você você não- passou realmente por uma fase assim de, tipo, não querer expor com medo de ser julgado? Ou você Não, nunca nunca teve isso, não. Tá. Porque a gente tem um amigo em comum, tinha naquele, ele não tá mais entre a gente, que é o Arthur Casais, Arthur Casais. que pinta Marilyn. É, Né? Eu até tenho Marilyn dele lá em casa. Adorava. Então, e ele passou por isso, dele nunca fazer uma exposição, né? Com vergonha. Com vergonha por... De aparecer em público. Sim. De se expor. Exatamente, exposição. É. O nome já Mas por diz. que ele não deixava para a galeria? Porque muita gente queria, né? Pois Ele é, não tinha que pois ir lá. é. Ele não gostava de Não, aparecer. acabou que nos últimos momentos dele ele queria publicar um livro sobre as obras dele, mas aí no meio do caminho ele acabou falecendo e aí alguém herdou, né, os 300 e poucos trabalhos que ele tinha no apartamento dele. Tudo autoral. Tudo Marilyn, em várias situações espetaculares, você conhece algumas na tela do Rio de Janeiro. Sim. E ele não, acabou que ele não fez uma exposição, infelizmente, né? Porque o trabalho era lindo. Todo mundo que vai lá em casa, tem um grandão dele, todo mundo que vai em casa olha assim, como é o meu, às vezes o meu trabalho é um pouco pop, né? E a Marilyn Monroe é pop art, né? Principalmente por causa do Andy Warhol. Aí o que aconteceu? Tem gente que entra e acha que é meu. Fala assim, nossa, essa sua leitura da Marilyn tá incrível. Não é meu. Infelizmente não é meu esse Mas quadro. é um elogio, na verdade, porque claro. ele era grandioso. E tem essa produção toda, mais 300. Mais 300 quadros. Tudo Marilyn. Tudo Marilyn. Extraordinário, né? Ele pintou Marilyn a vida toda. Pedro Leitão tem a Greta Garbo, mas ele só pintou um retrato e fez um desenho, deu para ela e pediu autorização para ela e entregou depois, mas já tinha feito um esquiço para um retrato que tem aí. Certo. Mas foi, que era uma atriz também extraordinária e tal, mas não gerou essa compulsão. como era o caso só do Greta Garbo, né? O Arthur era só Marilyn. Incrível. Agora me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Para onde você acha que caminha a arte no mundo? Rapaz, eu acho que com alguns solavancos, normalmente, porque isso envolve muita coisa, interesses conflitantes até, né? Com o artista também, né? Não só com aquele que faz isso girar, mercado, valores, preços. Mas eu acho que isso afeta de alguma maneira, porque eu tenho a seguinte ideia, que eu cheguei aqui meio que caí de paraquedas, entendeu? Mas quando eu caí aqui, essa festa já tinha acabado, na verdade. Porque aí aquele frisson que muitos têm, os artistas às vezes, uns que tiram até onda de artista e que nem são assim tão artistas quanto isso, e essa ânsia de, sabe, de chegar lá, porque a arte chega, a pintura chega, né? É diferente de ir ao teatro, você vai ver os atores lá. Quando você faz pintura, ela chega, tem um momento, mas não é pra já. Você não vai fazer e logo correr pôr na galeria e chamar o pessoal, venha ver e me compre. Não vai funcionar assim. Verdade, é um caminho, né? É um caminho. Tem gente que dá sorte, né? Que às vezes encontra uma pessoa certa do mercado, que às vezes nem é grande coisa, né? A gente conhece muitos artistas, tem uns que hoje estão super renomados e tal, e que tem quem goste, tem quem não goste. Lógico, também ninguém, né, é unânime na questão do gosto. Mas acho que é uma conjuntura de coisas, né? De você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para as coisas acontecerem. Isso eu digo assim, né? Quando você se torna um grande artista no sentido mundial, de você estar em museus, né? Está sendo disputado em leilões e tudo mais, que é uma trajetória dificílima de se alcançar. Mas dentro da arte, assim, você vê algum futuro movimento surgindo, porque já tivemos, né? Várias, dezenas e dezenas de movimentos ao longo da arte, né? Desde que a arte existe. E você vê assim a possibilidade de algum novo movimento assim que apareça, ou você acha que vem só inspiração?
Isso vai, se acontecer, parece mais lugar comum, como todos os outros movimentos que são assim, né, viram clichê, né? Pop art, op art, dadaísmo, etc e tal, porque isso é uma passagem. Juntaram-se um grupo, há uma tendência, o pessoal começa a fazer e é notado por isso mesmo. Exato. Tá entendendo? Aquele que não cria aderências a movimentos, a modas e tal, tudo, vai fazer isso naturalmente, mais retraído, sem essa ansiedade de dizer, o que eu vou fazer com isso? Para mim é fácil, eu vou fazendo, não faço para vender, vendo se aparece quem queira, claro. Não tem problema nenhum, e tenho vendido, mas tive galeria, fiquei durante uns bons anos, já estou há mais de 10 sem ela, que tudo fechou, mudou. Já tive situações de levar quadros para uma exposição e que já estavam comprados pelo dono pelo Marchand. Ótimo. Também aí tudo não fui atrás. Isso aconteceu naturalmente. Sim. Então agora, por exemplo, aqui uma das coisas que eu disse para ela assim, ela disse, vamos fazer uma listinha, eu disse, vai vendendo? Eu disse, claro. Aí eu parei. Era a intenção, né? A intenção. Sim, sim, é verdade. Porque geralmente senão não existiam as galerias aí, Daniel Moraes e Daniel Matar fazendo um grande movimento com a arte. Em várias galerias, né? Maravilha. Geralmente quando você faz uma exposição num centro cultural, né? Vou te dar um exemplo, o Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou o Centro Cultural Banco do Brasil. Aí é outro patamar, né? Que ali a intenção não é venda, né? Que ali é uma coisa mais institucional, mais educacional e tudo mais, né? Então, quer dizer, eu, por exemplo, já fiz 3, 4 exposições no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, e aí você percebe que ali não é um local para venda. Pode até acontecer, né? De alguém, algum frequentador ali tá, de repente, gostei desse quadro, aí entra em contato, tudo, mas não é local de venda, né? Então, quer dizer, geralmente as galerias de arte é quem faz esse trabalho pra gente. Né? Lá no Rio de Janeiro você tem algum representante? Ou não? Você não está trabalhando com galeria nenhuma? Nenhuma, no Brasil nunca trabalhei. Nunca trabalhou? Eu já expus lá, inclusive fiz uma itinerante em algumas capitais, mas assim, por conta, era um projeto com um amigo meu, paraibano, professor de semiótica e de comunicação, nessa área do visual, e ele tinha um projeto bacana, era um ponto de cultura, chamado Chique Chique. Tem a ver com a cidade? Chique Chique? Não, pro Chique Chique na Bahia, né? Mas... a cidade é na Bahia. E Chique Chique na verdade é um carro. Desculpa o erro de geografia. Não disse perfeito, porque a cidade existe. Sim, eu conheço. Mas é na Bahia. Sim, Chique Chique. Quando eu cheguei na Bahia com essa exposição e falava do projeto Chique Chique, todo mundo queria saber se era de Chique Chique na Bahia. Eu disse, não. Chique Chique aqui é um projeto de um amigo meu, professor, que se chama Chique Chique. O ponto de cultura Chique Chique. E porque tem muito desse cacto, que é o mais agressivo que tem na caatinga. Espinhos desse tamanho, você cai ali e morre. Aí a gente fez uma exposição, um trabalho, oficina de arte, movimentos ali durante uma semana, e depois essa exposição rodou as capitais, inclusive foi para fora, Itália inclusive. E era só você como artista? Só eu fiz uma meio que parceria. Eu produzo as imagens que estão conotadas, que fazem alusão a essa ideia do Chique Chique, como centro, preocupado com a educação, saber, conhecimento, esse tipo de coisa, como professor que estava à frente disso. Aí a gente expôs lá também. Então é muito legal. Em Catolé do Rocha. Onde fica isso? Isso fica no Alto Sertão da Paraíba, quase fronteira já com o Rio Grande do Norte. A cidade mais próxima talvez seja Patua, mais próxima da fronteira, já mais na linha de São Bento, é Jardim Piranhas. Então é tudo assim a costa. Do outro lado é Alexandria, olha só os nomes.
Toponímia. É de uma cidade bem pequena. Sim. É legal, né? Levar arte, né? De Catolé do Rocha é de onde vem Chico César. E o Chico é, assim, um embaixador da cultura brasileira, né? Então Catolé do Rocha está ali com ele o tempo todo, que ele canta inclusive uma música que é a capela, um aboio, na verdade, Veradeiro. Ele tem um instituto lá com esse nome, né? Instituto Cultural Casa do Veradeiro, que faz um trabalho na área da música, formando inclusive orquestras. E é um fenômeno, sabe, de participação cidadã e ativa e social. E é Chico o autor dessa obra magnífica. Legal, né? Uma cidade pequena, você ter... ela já foi menor, né, como todas, mas no meu tempo eu devia ter 16 mil habitantes, hoje tem mais de 40. Cresceu um pouco, né? Sebastião, para fechar a nossa conversa, manda um oi pro pessoal aí, pros nossos seguidores. E você tem Instagram? Tem? Então tá. Então eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pros seguidores para conhecer mais você e seu trabalho. E dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, assim como isso. Não, eu vou dizer só o seguinte, agradecer a você, ao me estar aqui, né? A gente fazendo esse bate-papo tão agradável, relax, divertido até, ao mesmo vez. E por se interessar por mostrar essas coisas que eu, porventura, tenho feito. Não, suas obras de tem gente, né, que... E obrigado a vocês por darem joia. Então, é isso, não esqueça, se inscrever no canal, né? Isso daí eu sempre esqueço de falar no final. Se inscrever no canal, deixar o joinha, fazer um comentário, falar o que vocês acharam do Tião. Tá bom? É bom, o comentário também é construtivo, né? Isso, é importante. Sempre melhora o olhar da gente. Exatamente. E agora então vamos dar uma andada aqui pela propriedade do Tião e vocês vão conhecer também alguns trabalhos do Pedro Leitão, que foi quem iniciou esse rapaz na carreira. Tá bom? Então um abraço, até o próximo. Este quadro é uma paisagem, né? Uhum. Mas ele já teve numa exposição onde havia um professor de pintura de uma academia, isso foi em Sevilha, para ficar contextualizado. Certo. Que admirou muito, achou interessante e tal, isso é interessante, mas... a paisagem está aí, mas não é uma paisagem. Não? Não é uma paisagem. Agora, para mim, é a visão que eu tinha e que a gente tem ainda hoje no semiárido da Paraíba e de outros dos estados vizinhos. O semiárido é a escassez, sabe? Tem isso, escassez de elementos, é uma mera alusão, não é nem sugestão, é alusivo só. Certo. Eu gosto disso, das transparências, da tela meio lavada, até aparecendo o grão da tela mesmo. Uhum. Deixa eu mostrar esse detalhe que eu reparei quando eu passei perto. Isso tudo eu acho que faz parte da minha técnica, porque essa coisa técnica é muito variável, né? Tem que ser pessoal também. Tem que ser pessoal também. Certo. E eu, para entender que era a maneira mais eficaz para mim, que me agrada bem, é exatamente isso, de fazer meio como um artesão, sabe? De achar, fazer e apagar, e sem vergonha de assumir que é assim, porque aí entra aquela história do finesse, né? A estética, eu tenho medo um pouco dela. Certo. Posso acender? Claro. Me conta sobre esse quadro, Tião. Esse quadro é um dos mais antigos que eu tenho aqui. Até datado, só me engano é de 93. Não, há um lá embaixo que é mais antigo ainda, de 91. Esse quadro é o seguinte, pra mim é uma manhã de nevoeiro, aquela coisa do meio do mito de Dom Sebastião, sabe? Uma manhã de nevoeiro, no mês de janeiro, alguma coisa vai aparecer. E aí, tem essa visão assim meio da bruma,
do fog, do nevoeiro dele mesmo, que tem muito aqui na beira do Tejo, em volta do Tejo tem muito isso. Aham. Mas também tem no Alentejo, sabe, no interior. Certo. Enfim, é um clima de Portugal mais de inverno. Uma flor que só nasce nesse tempo. Nossa, lindo. Espetacular. Tão corrugado ou canelado, conforme. Lá no Brasil a gente fala corrugado. Corrugado, então. Eu fiz como livros de hora, e como sanfona um livro para você abrir assim. Olha, que bacana. Nossa. E é o que? É tinta óleo? Não, esse é Isso guache. é guache? Tudo guache. Não, Ah, tá. óleo não pegaria, não seria E é possível. pintado do lado corrugado, né? É. Legal. Do lado menos, tem um lado corrugado, é esse. Ele é pintado na outra face. Ah, tá. Mas com pressão ele fica Sim, assim. por isso que dá a sensação de que ele está pintado no corrugado, mas não é, né? É quando, conforme vira, Isso também vai tem marcando. alguma orientação, pode ser assim, por exemplo. Aí tem tudo a ver com a história daquela casa, sabe? Que foi o primeiro quadro que eu fiz e assinei, tá assinado sim. Tião. Olha, as paisagens não mudam, você olha aqui, olha ali, mudam os tons, porque guache é outra história. Aí teve uma fase que eu explorei muito, sabe aquele quando a televisão acaba a emissão e fica aquelas faixas trico, 4, 5 cores, rosa, azul, não sei mais o quê. Eu andei brincando com aquilo durante o tempo, olha. Certo. Mas era quando eu via televisão, eu deixei de ver. Nunca mais. Olha, os portais, eu gosto disso.